Escatologia em tempos de crise continua no livro do Apocalipse, no capítulo 13, seguimos falando sobre o anticristo. E vamos no capítulo 13, no verso 8. E fala assim, é claro, fala da besta, não é? Do anticristo. E lo adorarão todos os que habitam sobre a terra, verso 8, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Este texto do verso 8 é bem interessante, e devemos lembrá-lo na hora de estudar a marca da besta, o famoso 666 ou 666. Quando chegarmos no fim deste capítulo, esse verso estará ali e nós, com muita alegria, nos lembraremos do verso 8, justamente porque ele é importante para os efeitos da interpretação desse texto. O anticristo criará o maior cisma da história, a maior divisão da história. Os povos unidos contra a igreja e a igreja, em definitiva, unidos também em inimizade contra o mundo, contra o sistema, contra Satanás, contra o anticristo. Aqui não haverá mais meio termo. Não haverá aquela situação de que se ele está ou não está, aqui se verá realmente quem é quem. A diferença estará em Deus, e o verso 8 vai mostrar isso. Quem não adorará a besta, quem não será marcado com o famoso 666, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Os que ouvem a voz do bom pastor são eles, os que não prestarão ouvidos à voz deste falso pastor. A diferença então está em Deus, os redimidos, os comprados pelo sangue de Cristo. A igreja de Cristo, ela não adorará a besta. A igreja não será enganada. Ela marcará a diferença e se fortalecerá no Senhor. Os que não ouviram a voz do anticristo andarão nos pastos verdes, puros, as águas tranquilas da presença do Senhor. Eles serão pastoreados pelo Senhor, eles serão guardados e protegidos na hora da provação, nessa hora tão difícil que o mundo terá. Lembramos de Apocalipse, capítulo 3, quando a Bíblia fala que Deus nos livrará desse tempo difícil. E lembramos, eu falei sobre isso nesse momento, que não é livrar no sentido de tirar, mas de guardar, de resguardar nesse período de tempo. Este texto de Apocalipse 3, quando fala que seremos guardados na hora da provação, justamente se aplica neste caso. A igreja será protegida pelo Senhor, guardada, o testemunho dela permanecerá fiel por causa do próprio Senhor. Eles são os que eles terão as forças do Senhor, eles terão a ousadia que vem de Deus, pelo Espírito Santo, eles manifestarão a glória de Cristo. Vai ser aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 10, quando ele falando aos discípulos, e falou assim que no tempo de perseguição eles não deveriam se preocupar com aquilo que eles falariam, porque lhes seria dado nessa hora pelo Espírito de Deus a palavra certa para compartilhar nessa hora, e que não deviam se preocupar pelo testemunho dos reis, nações ou qualquer outra coisa. E nos textos de Mateus capítulo 24 e os paralelos nos sinóticos, vemos essa mesma tendência. Jesus fala: vão e preguem a todas as nações, porque não deixará de ter testemunho, e serão levados a reis, a autoridades. Isso servirá para testemunho a eles. Então isso vai acontecer, isso será uma situação onde a igreja vai se levantar e vai pregar. Hoje esse texto pode nos dar temor, pode nos dar medo, certa relutância. Nós poderíamos até nos preocupar de como acontecerá nessa hora, como será o agir da igreja nessa hora. Na verdade, nós não devemos nos preocupar. A segurança da igreja não está nela mesma. Está no próprio Deus que escolheu a igreja, o próprio Deus que chamou a igreja, o próprio Deus que salva a igreja, o próprio Deus que redime a igreja, o próprio Deus que justifica a igreja, o próprio Deus que adota a igreja, o próprio Deus que santifica, o próprio Deus que prepara, o próprio Deus que unge, o próprio Deus que envia, o próprio Deus que recolhe, o próprio Deus que guarda e preserva. A força da igreja está em Deus. Não está em nós, não está nas nossas habilidades, na nossa capacidade, não vai estar nos nossos recursos, vai estar em Deus. E nós temos que aprender isso. A total dependência do Senhor. Depender do Senhor nos momentos do agora, onde nós estamos vivendo momentos difíceis,
vai nos servir como um alicerce para os momentos mais duros de provação. Saber depender em Deus hoje, saber confiar em Deus, a provisão de Deus nos dias de hoje, vai nos dar a força e o alicerce, vai aumentar a nossa fé nos momentos em que a nossa vida precisará certamente de uma ação soberana de Deus, onde nós possamos ver Deus preservando inclusive nossas vidas, ou por outro lado, para aqueles que vão sofrer um martírio e vão padecer, inclusive morrer pela causa do Evangelho. A força está em Deus. Então nós não devemos nos preocupar por essa hora, nós não devemos nos angustiar no sentido de saber como é que nós vamos reagir. O que nós temos que aprender hoje é justamente como se aprende no exército. Aprender através do treinamento as ferramentas que vão nos servir justamente para suportar nessa hora de provação. Então nós estamos vivendo uma jornada de preparo. Se o mundo se prepara através dos falsos profetas, dos falsos cristos, através das situações que acontecem hoje, eles se preparam para a chegada do anticristo, essas mesmas situações devem nos preparar para fortalecer nossa vida no Senhor e que nós tenhamos nossa esperança firme, ancorada no próprio Deus. Mas vamos para o verso 9 e 10, os versos 9 e 10, quando fala assim: se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Esse texto, assim da maneira como ele está, dá a entender que é uma espécie de retributiva, não? Se alguém leva para cativeiro, então ele também será cativo. Se alguém mata, será morto. Daquela ideia de uma retribuição. Deus pagará aqueles que levam cativo a igreja, serão cativos, e aqueles que matam serão mortos. Essa é uma maneira, mas na verdade, uma tradução mais fiel do texto, de acordo com os estudiosos, não de acordo comigo, eu não sou um versado no grego, mas fazendo minha pesquisa histórica, então, uma versão um pouco mais clara, mais esclarecida, e aqui inclusive uma versão assim como a Vulgata de Jerônimo também ajuda, porque a tradução poderia ser: se alguém leva para cativeiro vai, ou se alguém a cativeiro vá, seria a tradução literal. Então, isso que mostra. Vamos para a NVI possivelmente seja um pouco mais fiel neste caso. Ele fala assim: se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser de morto a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. O que isso quer dizer? Para nós, parece assim uma coisa assim como para coçar a cabeça, não? E falar: poxa, mas como é que é? Isso aplica para a nossa igreja? Aplica mesmo. Por isso, a última parte do verso é o que é interessante. É a perseverança e a fidelidade dos santos. Por quê? Porque os sofrimentos do povo de Deus, seja cativeiro, seja espada, estão predeterminados pelo próprio Senhor. Assim, ninguém sofrerá além do que poderá suportar. É o que a Bíblia fala, não? Que quando Deus dá, como Paulo falou também, quando Deus dá a tentação, também dá a saída, porque fiel é Deus para que nós não soframos mais daquilo que possamos suportar. Então, aqui também é a mesma situação. Nós temos que ver, neste sentido, que perseverança e fidelidade dos santos está justamente em saber que no meio da perseguição, Deus sustentará a igreja. Isso é claro que é difícil de entender, é fácil a teoria, não falar disto assim, né, no contexto em que nós estamos. É até maravilhoso e parece assim um pouco utópico. A gente olha assim para a igreja perseguida, olha para a história da igreja e nós pensamos: isso não tem nada a ver com a gente. Mas esse nível em que nós possamos nos gloriar nas aflições e tribulações, nós não chegamos a esse ponto. Mas para uma igreja que é perseguida, tipo a igreja na qual o apóstolo João escreve, ou para a igreja perseguida nos dias de hoje, saber que o sofrimento dela é algo autorizado, permitido pela boa mão do Senhor e que eles não sofrerão além daquilo que o Senhor permitir por causa da capacidade de cada um, é um alicerce, é um aliciente, ele me anima, me ajuda a suportar a prova, porque eu sei que eu não serei levado além daquilo que eu posso suportar.
quer dizer, aquele que está sendo então perseguido, que está sendo injuriado, que está sendo vituperado, é algo que essa pessoa no Senhor conseguirá suportar. Então não há lugar para a gente sentar, chorar e lamentar pela situação que nós estamos vivendo quando sofremos pela causa do Evangelho. Nós temos então que nos alegrar. Por quê? Porque estamos sendo considerados dignos de sofrer por causa de Cristo. Como igreja, nós temos que entender que a nossa vida está nas mãos do Senhor e Ele nos sustentará nos momentos de adversidade. Na graça do Senhor, nós encontramos as forças para a perseguição, para a angústia. Ele é o Senhor da história. Ele é o Senhor do mundo. Ele é o Senhor da igreja. Ele é quem controla o poder do anticristo, a abrangência da força dele e a capacidade que ele tem para perseguir a igreja. Deus controla esse ódio, essa maldade, para que não seja além do que o corpo de Cristo poderá suportar. Então Deus controla a perseguição, Deus controla as forças opressoras. Ele sabe até que ponto a igreja poderá sofrer. Ele sabe até que ponto nós conseguiremos sofrer, você e eu. Deus conhece o nosso limite e Ele não vai nos levar além dessa força, além desse limite. Ele evita então que soframos mais daquilo que possamos suportar, nos dá coragem e a força pelo Espírito, para que isso seja em nós o maior peso de glória. É difícil de pensar? É difícil de aceitar? Também. Mas é uma realidade? É uma realidade. Nós podemos ver isso ao longo dos testemunhos das pessoas que sofrem por causa do Evangelho. Nós vemos isso ao longo da história da igreja. A alegria no meio do sofrimento, a alegria no meio da perseguição, o encorajamento que se dava uns aos outros na arena, no momento em que eles eram perseguidos, açoitados, inclusive mortos pelo Império Romano, ao longo da história, como eles se encorajavam, como eles se animavam uns aos outros no meio das perseguições. Nós devemos de aprender isso. Aí está a perseverança e a fidelidade. Perseveramos por causa do Senhor. E a fidelidade em Deus é garantia de que nós chegaremos ao final. Por que Deus permite o sofrimento, então, do povo de Deus? Por que Deus permite as perseguições? É uma pergunta um pouco complexa quando nós queremos tentar entender Deus em termos humanos. Mas quando nós olhamos a glória de Deus e entendemos que o nosso sofrimento glorifica a Deus, é mais aceitável. Embora seja um pouco mais difícil, porque mexe com o nosso orgulho e senso de autopreservação. Mas quando nós sabemos que a nossa perseguição glorifica a Deus, nós podemos assumir isso com alegria, sabendo que o testemunho de Deus é ampliado aos nossos algozes. As pessoas veem a fidelidade da igreja, o poder da igreja e percebem que o Deus a quem nós adoramos é um Deus real. É verdade que ninguém gostaria de olhar para o anticristo, mas devemos lembrar que já temos irmãos que sofrem. Nós seríamos egoístas demais quando pensamos que nós somos privilegiados, entre aspas, por não sofrer, quando na verdade eles se consideram privilegiados por sofrer por causa do Evangelho. A fé em Cristo, e isso está ao longo do Novo Testamento, envolve sofrimento, perseguição e lutas. Por isso devemos alicerçar a nossa vida nele, em Deus, vivendo a palavra, tomando posse da vida eterna, como Paulo fala para Timóteo. Não tenhamos medo do futuro. Temos um presente onde as trevas estão se estabelecendo com força. Por isso, o nosso papel é o agora. Fortalecer a fé, viver a palavra, estudar a Bíblia, congregar, estarmos juntos, voltar à comunhão, o fortalecimento da fé na comunidade viva da igreja através do culto presencial. E não se isole. É uma grande questão. Não se isole. Nós podemos viver em isolamento social, mas no momento de congregar, no momento de ter comunhão, participe, mantendo, claro, as regras do isolamento. Porque nós temos que restaurar os vínculos. Igreja não é igreja aquele que anda sozinho. Igreja é a união dos santos. Você não é igreja, eu não sou igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. O anticristo vem, mas seu espírito está rondando aqui no meio do mundo.
Então, cuidemos nosso coração das falsas doutrinas, das heresias. Nós temos que fortalecer a nossa vida na palavra de Deus. Não compre a graça barata, como falou Bonhoeffer numa pregação. Fortaleça a sua vida no Senhor. Pregue o Evangelho e, acima de tudo, busque a Cristo enquanto Ele for achado. Isso vai também para aqueles que estão me ouvindo, mas que não conhecem o Evangelho e não têm experimentado a graça de Deus. Deus nos chama a comunhão com Ele, mas não é uma comunhão que vem para todo mundo, é para aquele que o recebe pela fé, que entende que é pecador e que precisa da graça de Deus. E por isso nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e buscar a Cristo pela fé. Busque a Cristo. Por isso que a Bíblia fala, arrependei-vos e crede no Evangelho. Confesse seus pecados, entregue sua vida a Jesus, para que você possa tomar posse da vida eterna e ter a segurança de que será, assim como nós, libertos desse momento difícil. Não porque sejamos melhores, mas porque nós temos recebido a vida de Deus pela fé. Pregue o Evangelho. Escatologia em tempos de crise conclui por aqui. A próxima mensagem vamos falar do falso profeta, a outra besta que também se levanta nesse capítulo 13 do Apocalipse e completa a trindade satânica neste texto. Terrível, não falar trindade satânica, mas é mais ou menos a figura que eles querem levantar. Então a escatologia em tempos de crise conclui por aqui, mas seguimos na próxima. Então que Deus te abençoe. Até uma próxima oportunidade.